Muito bem, muito bem. 19 horas, aqui estamos para mais uma live aqui no Instagram. Vamos aguardando aí enquanto as pessoas vão chegando. Ó, quem que tá aí já? Andréia, a primeira a chegar. Andréia, tudo bom com você? Que bom que você está aqui de novo comigo, acompanhando aqui as lives. Guilherme também chegando. Como é que tá, Gui? Um grande abraço, cara. Saudades de você. Como é que estão as coisas aí, Ponta Grossa? Vê se manda notícia pra cá. Maravilha, Marlon. Vamos aguardar aí, o pessoal está entrando agora. É uma grande alegria estar aqui com vocês de novo para mais uma live, e hoje essa live está sensacional, hein? Tem muita coisa legal aqui, um assunto bem interessante. Eu gosto muito de falar sobre isso, de como que a mente funciona, de como que o nosso cérebro é estruturado aí para aprendizagem, para educação, nas nossas relações aí humanas. Que legal, ó. Kiko também chegando. Tudo bom, Kiko? Beleza? Jean entrando, maravilha. Vamos se achegando, vamos se acomodando, que hoje o assunto ele é intenso e ele é um assunto também muito pertinente, que vai com certeza ajudar aí muitos pais, mães e educadores nesse trabalho, nesse trato com a criança. A gente vai falar sobre neurociência, né? Um olhar aí de como que essa estrutura do nosso sistema nervoso central funciona, como é que ela está adaptada aí para as nossas relações interpessoais e como que a gente pode influenciar de uma maneira positiva no desenvolvimento das nossas crianças a partir desse conhecimento. Então é um assunto bem interessante, tem muito conteúdo legal que eu vou tratar aqui com vocês, e no final, naturalmente, algumas dicas. Tem aí as 10 regras de como educar as crianças também, que é muito interessante. Ela tem um pouco é um pouco engraçado também, né? Na verdade, essas 10 regras é desse livro aqui, que é um dos livros que eu estou trazendo como referência, Por Dentro da Cabeça dos Seus Filhos. Aqui que ele fala dessas 10 regras de como educar as crianças, e é muito engraçado, tem uma sacada bem legal. Outro livro que eu vou utilizar também como referência para essa live de hoje é O Cérebro da Criança. Também é um livro muito bom, é um livro bem legal. Esse também vai ser uma referência, além de alguns cursos também sobre neurociência parental que eu fiz também recentemente, um deles pelo Udemy, que é Neuroscience for Parents, que é muito bom. Ele tem um conteúdo incrível, e eu vou compartilhar com vocês um pouco do conteúdo desses dois livros e desse curso que eu fiz recentemente, e mais algumas outras coisinhas aí também que eu tenho trabalhado, que eu tenho pesquisado, também estou trazendo aqui junto como conteúdo para essa live de hoje. Beleza? Então, boa noite a todos vocês. Estamos aí já com 10 pessoas. Eu quero dar uma boa noite e agradecer muito a presença de vocês aqui comigo. Espero que vocês estejam todos em segurança, né? Eu sei que tem muita gente aí que está sem luz, que está sem internet, que sofreu aí bastante com as chuvas e com os ventos de ontem. Então, que todos vocês estejam em segurança, que estejam bem, tá? Que são os meus votos aí para que tudo passe, né? Que já não bastasse a pandemia, ainda estamos aí agora com a natureza também, aí, os ventos e a chuva batendo forte aqui nas nossas portas. Mas tudo vai ficar bem, a gente tem aqui dar sequência para a vida, não é? Então, muito grato por todos vocês estarem aqui comigo hoje. Como o meu filho funciona? Um olhar da neurociência. Esse é o tema que a gente vai abordar aqui hoje. Tá? Eu sou o Sândalo Montserrat Bindo. Eu sou um estudioso do desenvolvimento humano e sou um especialista em desenvolvimento da criança.
Eu, como já disse agora há pouco, eu adoro, eu acho esse tema de hoje muito fascinante, né? O objeto de estudos da neurociência, ele é o sistema nervoso central. Ele é simplesmente fantástico, porque é o que conecta as nossas capacidades de pensar, sentir e agir. Tudo aquilo que a gente pensa, tudo que a gente sente, ele capta os estímulos, as sensações, processa os pensamentos e as ações. Está tudo baseado, como se fosse o nosso hardware. Ele está todo sentado nesse nosso sistema nervoso central, que é o objeto de estudo da neurociência. É claro, naturalmente, que existe um vasto campo de pesquisa dentro da neurociência, e eu não vou, em hipótese alguma, querer aqui abordar todos eles. Eu vou passar um pouco sobre a neurociência comportamental, a neurociência cognitiva, e um pouco da neurociência também do desenvolvimento biológico, que é essa estrutura de como que o nosso cérebro se desenvolveu e quais são as funções específicas de cada área do cérebro. A gente vai falar um pouquinho sobre isso como introdução, ok? E a neurociência, ela é intrinsecamente transdisciplinar. Todas as disciplinas tratam um pouco da neurociência, ou a neurociência ela vem para contribuir um pouco com todas as disciplinas, principalmente as disciplinas que tratam da educação, do desenvolvimento da criança, do desenvolvimento humano, das doenças, das patologias, enfim, ela é transdisciplinar. Então ela agrega muito, o conhecimento sobre o funcionamento do nosso sistema nervoso agrega muito para como que a gente vai interferir de uma maneira mais otimizada nas nossas relações diárias, inclusive com nós mesmos. Vamos então dar sequência a isso, porque como a gente vai compreender o funcionamento desse sistema nervoso e como que esses processos influenciam o nosso corpo e a nossa mente. Como que a gente, a partir desse conhecimento, pode influenciar de forma mais positiva, mais otimizada o desenvolvimento das nossas crianças. Apesar dos avanços nos últimos 10 anos dentro do campo das neurociências, ainda há muito a se descobrir e são inúmeros os mistérios que ainda envolvem esse maravilhoso universo da mente humana. A gente vai explorar um pouquinho disso agora, tá? E eu espero que vocês gostem aqui dessa viagem que eu vou trazer para vocês. Para a gente começar, aquelas perguntas tradicionais que eu gosto sempre de colocar para instigar um pouco vocês no início, que são perguntas que eu também faço quando eu desenvolvo o conteúdo para essa live. E são perguntas que eu quero também que vocês reflitam um pouco sobre elas ao longo da live, ao longo da apresentação, para tentar encontrar respostas para elas. São perguntas às vezes um pouco profundas, mas extremamente pertinentes para o propósito que a gente está buscando, que é ajudar no desenvolvimento saudável e integral das nossas crianças. Vamos lá? Como que o conhecimento sobre o funcionamento desses processos no nosso sistema nervoso central pode favorecer de fato o desenvolvimento das nossas crianças? Vocês acham que isso é possível? Que esse conhecimento ele vai de fato ajudar vocês? É possível que a gente utilize as interações do dia a dia. Lembra que eu falei nos últimos encontros sobre aqueles momentos de escolha? Então, será que a gente pode utilizar esse conhecimento nesses momentos de escolha, nessas interações que a gente tem com os nossos filhos no dia a dia, como uma oportunidade para ajudar eles a desenvolver melhor a sua emoção, a sua gestão emocional, para desenvolver melhor a sua estratégia de como que ele vai levar a vida? Como que a gente pode ajudar os nossos filhos a serem eles mesmos? Como que a gente pode ajudar os nossos filhos a se sentirem mais à vontade no mundo? Essas perguntas são perguntas extremamente pertinentes para o tema que a gente vai abordar hoje, porque o estudo da neurociência comportamental, da neurociência cognitiva, ele ajuda a gente a entender melhor como é que o nosso filho funciona. E se a gente entender melhor como ele funciona, a gente vai ser mais eficaz, vai ser mais eficiente na maneira como a gente pode lidar com eles no dia a dia. Tá? Eu vou dar alguns exemplos disso mais para o final
da nossa live de hoje. Até aqui está tudo tranquilo, fazendo sentido para vocês? Estão acompanhando aquilo que eu estou falando? Vão me dando um feedback aí que eu vou interagindo com vocês aqui sem problema nenhum, né? Tá aqui o Fernando entrando. Legal, muito bom receber todos vocês aqui mais uma vez. Saindo dessas perguntas, eu quero trazer agora aqui uma afirmação, né? O nosso cérebro, ele é moldado pelas nossas experiências. Portanto, é muito importante para que nós, pais, para que nós, educadores, tenhamos um conhecimento de como que o nosso cérebro ele é capaz de mudar em resposta à nossa forma de criar, a nossa forma de educar os nossos filhos, as nossas crianças. Por quê? Porque esse conhecimento ele vai nos ajudar a tornar as nossas crianças mais fortes, mais resilientes, mais preparadas, tanto emocionalmente quanto cognitivamente, para que ela possa encarar os desafios da vida. Olha só como que esse conhecimento ele pode de fato ser transformador. A gente vai ter a capacidade de poder ajudar eles nas microdecisões do dia a dia, na maneira como eles vão gerir melhor as emoções deles, na maneira como eles vão lidar com os desafios, com os problemas, com as frustrações, com os medos que eles têm e que muitas vezes nós também temos, não é verdade? Hoje a gente vai tratar sobre basicamente 3 tópicos em relação ao conhecimento da neurociência, em relação ao desenvolvimento da criança, ao desenvolvimento do ser humano em geral, mas principalmente nesses primeiros anos de vida, que é a nossa infância. A estrutura cerebral, eu vou trazer aqui a teoria do cérebro trino, o desenvolvimento do cérebro da criança, tá? As características de cada fase e como que a gente pode lidar com elas em cada fase. Eu vou trazer também aqui o complexo corpo e mente. Na minha visão, corpo e mente é uma estrutura só. O nosso sistema nervoso central, ele, quando a gente está sendo formado ainda, nas primeiras semanas de gestação, a mesma parte das células que fazem o nosso sistema nervoso é o que faz também a nossa pele, é o que faz o nosso corpo. Então, o nosso corpo e a nossa mente, ela é um sistema só, que está interligado, não são 2 coisas diferentes. Tá? E é a partir desse ponto de vista, é a partir dessa perspectiva que eu vou passar esse conhecimento sobre o complexo corpo e mente e como que a nossa mente funciona e como que o nosso corpo revela o funcionamento da nossa mente. Em linhas gerais, o cérebro ele determina quem nós somos, o que nós somos, né? Como nós somos e o que nós fazemos. Essa é a função desse sistema, é a função do nosso cérebro. Tá? Então a gente vai explorar um pouquinho, né, como que nós funcionamos, como que nossa mente funciona, como que o nosso corpo revela esse funcionamento da mente e o que a gente faz, como é que a gente se comporta, como é que o nosso comportamento é expresso a partir dessa estrutura. E por fim, as 10 dicas, né, as 10 regras de como lidar com as crianças e algumas dicas aí práticas para a gente poder praticar já hoje. Hoje eu tive, né, falando nisso, nessas dicas, eu tive um feedback muito legal hoje da Luciana, acho que ela acabou de entrar, né, Luciana? Ela falou para mim hoje, me mandou um direct, falando que tem sido muito útil algumas das dicas que eu dei nos últimos encontros, nas últimas lives, e que ela utilizou isso com o filho dela e que teve resultados bem positivos. Eu fiquei muito feliz, que bom que você utilizou e que funcionou para você, Luciana. Espero que também outras pessoas estejam também utilizando essas dicas e que estejam tirando proveito também disso, tá bom? Foi um feedback muito legal. Muito obrigado, viu, Lu? Vamos lá então. O cérebro, o que o cérebro nos traz, como é que o cérebro funciona? A teoria do cérebro trino, ela fala o seguinte: nós temos na nossa estrutura cerebral o cérebro reptiliano ou o cérebro primitivo, que é responsável pela nossa sobrevivência individual.
A gente tem uma outra estrutura, que é o cérebro límbico, que é a área límbica do cérebro, que é responsável pela memória, pelas emoções e também pela nossa personalidade, pelo nosso jeito de ser, né, ou pelo nosso caráter. E a gente tem o neocórtex, ou o córtex pré-frontal, que é a área do cérebro responsável pela racionalização, pela tomada de decisões mais complexas, pela visão de futuro, por essas perspectivas que a gente pode fazer em relação à vida e pelas possibilidades todas, né, que a gente tem de escolhas ao longo da nossa vida. Então isso é função do nosso córtex pré-frontal. Então a gente tem aqui 3 estruturas básicas, né, e eu vou falar um pouquinho mais sobre cada uma delas. Esse cérebro primitivo ou cérebro reptiliano, ele é responsável por uma função de instinto de sobrevivência. Muitos de vocês provavelmente já ouviram falar, né, daqueles 3 modos de você reagir a uma situação inesperada ou uma ameaça. Você pode correr, né, que é o fugir. Você pode lutar, ou encarar esse desafio, encarar essa ameaça, ou então congelar. Né? Em inglês são os 3 Fs, que é o flight, fight e freeze. Essas 3 possibilidades, ela está alocada nessa região do cérebro, é a maneira como a gente reage a uma situação inesperada, muitas vezes uma ameaça. É a maneira como a gente responde de forma muito rápida aos estímulos que acontecem, né? Como uma freada brusca de um carro que vai te atingir, ou então quando teu filho vai cair, né? Quantas vezes que teu filho, às vezes cai, você consegue pegar ele, ou então acerta. Essas movimentações rápidas que a gente não pensa, são inconscientes, elas são basicamente mobilizadas por essa estrutura do cérebro. É a estrutura que está ligada às nossas necessidades básicas. Como que a gente cuida dela? Através do acolhimento, através do dar segurança para a criança. Então, para a gente poder garantir que a nossa criança, né, o nosso bebezinho, que ainda tem essa estrutura ainda, né, ali como a principal dentro da existência dele, né, que ele quer chorar, ele se sente fome, chora, a raiva, a angústia, a gente tem que dar acolhimento, a gente tem que dar segurança. Como que essa estrutura está presente ainda nas nossas vidas, muitas vezes até como pais? A gente responde ao estresse também, baseado também nessa estrutura cerebral do cérebro primitivo. Então, as ameaças percebidas do dia a dia, a gente pode sentir como ansiedade, como agressividade, ou como depressão, um desamparo que a gente sente também, né? Então são as 3 formas de lidar com essas ameaças percebidas que a gente tem nos dias atuais, já que a gente não tem mais que talvez fugir de lobos e de outros animais selvagens, né, como os nossos ancestrais nas cavernas, mas hoje a gente tem outras ameaças percebidas também na nossa sociedade moderna e a gente reage a elas muitas vezes de forma também inconsciente, incontrolada, guiado por essa parte do nosso cérebro, que é o cérebro primitivo. Depois do cérebro primitivo, acima dele, a gente tem um cérebro límbico. O cérebro límbico, ele é realmente sensacional, ele é fantástico. Esse cérebro límbico, ele está dividido em 2. O cérebro paleolímbico, que ele é responsável pela nossa sobrevivência de grupo, ele é mais territorialista, tem a ver muito mais com com os instintos de socialização que a gente tem, né, ligadas à questão de confiança em nós mesmos, em relação ao nosso pertencimento ao grupo e a confiança nos outros também. Então esse é o cérebro paleolímbico. E a gente tem um outro cérebro também dentro desse mesmo sistema límbico, que é o neolímbico. O sistema neolímbico, ele é um pouco mais complexo e ele está relacionado à capacidade da memória, a questões de motivações básicas, as nossas motivações intrínsecas, aquelas que nos despertam prazer para alguma atividade. Também está ligado também às motivações extrínsecas, que tem um caráter um pouco mais de pressão social, o que a sociedade espera de nós e como que nós vamos reagir e agir em relação às expectativas dos outros. E também
a questão da personalidade, a maneira de como nós funcionamos, de como nós somos e agimos no mundo, também está nessa estrutura neolímbica. Essa estrutura neolímbica ela é formada por 3 camadas. A primeira camada é por essas motivações mais intrínsecas, que é aquilo que nos desperta prazer, de uma forma muito pessoal, são as nossas motivações pessoais, que tem a ver com questões genéticas e tem a ver com questões ambientais. Ela é uma soma dessa genética com o ambiente. O que você gosta de fazer? O que seus filhos gostam de fazer? Você percebe? Quem tem mais de um filho, ou então os educadores na escola, não é fácil perceber que tem algumas crianças que têm alguns interesses mais particulares e outros têm outras. O que leva uma criança a gostar mais de determinado brinquedo, de determinada brincadeira, e outras crianças a gostarem de outras coisas, né? É essa primeira camada dessa região do cérebro, que é o cérebro neolímbico, que acomoda essas necessidades, essas motivações pessoais. A segunda camada dessa região do cérebro é o que caracteriza as motivações externas. São as motivações sociais e culturais. É o que os outros querem que nós façamos, é o que os outros esperam que a gente faça, é um pouco o que os outros gostariam que nós fizéssemos. Então a gente vê, por exemplo, tem crianças que arrumam seus brinquedos porque eles gostam de ter as coisas arrumadas, é uma motivação intrínseca, e a gente tem crianças que arrumam os brinquedos porque sabem que os pais gostam que eles arrumem, ou que eles se comportem de determinada maneira. Então essas duas motivações elas estão ali sempre em jogo, nessa relação de como que a gente interage com a sociedade, como que a gente interage com os outros, nas nossas relações. E a terceira camada dessa parte do cérebro, que é o neolímbico, é onde estão as obsessões, é a fonte dos nossos vícios, essas paixões excessivas que nós temos por algumas coisas. Pode ser por alguém, dentro de uma paixão romântica, pode ser por alguma outra coisa, alguma outra atividade qualquer que a gente se interesse muito, pode ser jogos ou então o próprio esporte, né? Muitas vezes ele também uma obsessão, e outros vícios que eu posso aí colocar, né? Como bebidas, o tabagismo, o sexo, enfim, essas obsessões também são parte desse cérebro neolímbico. O neolímbico, né, para resumir aqui um pouco, é o nosso piloto automático. Se a gente não parar para pensar sobre as coisas, a gente só fazer aquilo que nos satisfaz e que satisfaz os outros, a gente acaba indo no piloto automático, porque é aquilo que orquestra as nossas memórias, que orquestra as nossas motivações, as nossas sensações, e é onde reside também a essência daquilo que a gente é, de quem a gente é, da nossa personalidade. Maravilha? É uma área muito interessante aí do cérebro. E depois a gente tem o grande passo evolucionário, né, o evolutivo dentro da perspectiva biológica, que é o neocórtex, que é o córtex pré-frontal. Nós compartilhamos desse córtex pré-frontal com algumas outras espécies, como os golfinhos, alguns outros mamíferos, mas nenhum deles tem o córtex pré-frontal tão grande quanto a gente tem, proporcionalmente. Então essa é a parte da nossa estrutura biológica que nos faz, de fato, humanos, que nos faz ter e desenvolver a capacidade humana de racionalidade, de pensamento lógico, de habilidades lógicas, de visão de futuro, de adaptação, criatividade. Está tudo aí nessa área do nosso cérebro, logo atrás da nossa testa. Ele lida com situações novas e mais complexas, é responsável pelas inovações, inovações não só tecnológicas, mas também de pensamento. Então o córtex pré-frontal é essa área do cérebro capaz de nos tornar de fato humanos. É a maravilha da evolução biológica, mas além disso e com tudo isso, é muito interessante a gente perceber que além disso, além dessa evolução toda, a gente tem um processo de desenvolvimento
ao longo da nossa vida, que vai fazer com que a gente seja mais capaz ou menos capaz de utilizar todo esse arsenal, todo esse potencial que a gente tem, né? E é aqui que entra a questão do desenvolvimento e de como que a gente vai lidando com isso ao longo da nossa vida. Para fazer aqui um resumo em relação a como que o nosso cérebro ele vai se desenvolvendo ao longo da vida, o primeiro indício de desenvolvimento da nossa estrutura, do sistema nervoso central, ele se dá no período intrauterino, naturalmente, mas já nos primeiros 20 dias de gestação. Então, com 20 dias de gestação, a gente já tem a formação do nosso tubo neural, que é o que vai dar aí o nosso cérebro, vai se transformar no nosso cérebro e também na nossa medula espinhal. E na 20ª semana, ou seja, na metade da gestação, a gente já tem aí as células nervosas, os nossos neurônios e o início da mielinização de algumas das nossas células cerebrais. Então, na metade da nossa gestação, a gente já tem o nosso cérebro sendo desenvolvido. Ou seja, metade da nossa gestação, a segunda metade da nossa gestação, a gente já está captando sensações, já está captando um pouco do mundo à nossa volta lá dentro da barriga da nossa mãe. E isso já vai impactar a maneira como a gente vai se relacionar e viver na nossa vida aqui fora. Esse processo de mielinização, ele se inicia então lá na barriga da mãe e vai até os primeiros anos de vida da criança. Até os 5 ou 6 anos de vida da criança. Por que eu falo isso? Porque eu vou aprofundar um pouquinho mais nesse assunto em relação ao processo de mielinização e como que cada fase vai interferindo e tendo aí diferentes respostas da criança na maneira como ela pensa também, na maneira como essa mente da criança vai se estruturar ao longo da vida dela. Do 1º ao 3º ano, né, a gente tem aí muito foco na questão dos estímulos sensoriais, nos estímulos afetivos. A criança ela precisa muito desse afeto, desse acolhimento da mãe, principalmente. Ela precisa se sentir amada, ela precisa se sentir segura naquele ambiente em que ela está sendo desenvolvida. A gente tem um outro momento também desse processo de desenvolvimento das nossas sensações e de como que a gente interage com o mundo, que é através da nossa visão. Não sei se vocês sabem, mas a minha filha Maia, que acabou de me mandar uma mensagem aqui através da Ana Cláudia, aqui, que é minha esposa, que está com ela, falando, ela teve um probleminha de catarata quando ela era pequenininha. A gente identificou quando ela tinha 2 anos. E a gente está fazendo um processo agora de tratamento. Ela fez a cirurgia do cristalino e a gente está fazendo um processo de tratamento com ela que vai até os 6, 7 anos, porque é nesse período em que o nervo óptico ele ainda pode se regenerar. Então ela tem a capacidade de retomar a visão dela por completo. Se ela não tivesse passado por esse tratamento, ela com certeza ficaria com um problema de visão para o resto da vida dela, porque o cérebro não ia estar recebendo a informação visual daquele olho, no caso dela do olho esquerdo. Então o olho esquerdo dela ficaria atrofiado. Por quê? Não porque o olho deixa de funcionar, mas porque o cérebro deixa de captar a informação daquele olho. Então a gente tem durante a nossa vida alguns momentos chaves, alguns períodos críticos em relação ao nosso desenvolvimento, seja do nosso desenvolvimento cognitivo, seja do nosso desenvolvimento emocional, seja do nosso desenvolvimento físico, nesse caso da visão. Por questões emocionais também, o controle emocional ele é desenvolvido nos primeiros 6 anos de idade, a partir dos 9 meses até os 6 anos de idade, é o período que a gente tem para poder lidar com as nossas emoções de uma maneira mais assertiva, para a gente conseguir controlar e entender melhor elas, que foi tema da nossa última conversa na semana passada, a gestão das emoções. Essa fase ela é crítica
ela é crucial para o desenvolvimento da criança. Os padrões reativos que a gente tem, que a gente desenvolve também, normalmente até os 5 ou 6 anos. Então a gente estabelece alguns padrões de resposta a situações específicas que muito dificilmente a gente vai mudar ao longo da nossa vida depois da primeira infância. Outro ponto crucial aqui também, que são esses períodos críticos, é em relação à aprendizagem. Por que a gente começa a escola a partir dos 4, 5 anos? Por que a educação formal começa a partir dos 5, 6 anos, no primeiro ano? Justamente porque é a partir dessa idade que a mielinização se deu por completo nessa estrutura do sistema nervoso central, do cérebro e da medula espinhal. Então aí a criança está mais propícia a receber instruções. Antes disso, ela é muito mais lúdica a aprendizagem, ela é muito mais pela experiência, é muito mais pela vivência das atividades do que necessariamente uma instrução formal. Tudo isso por quê? Porque o nosso cérebro se desenvolve nesse ritmo, porque o cérebro se desenvolve de uma determinada forma que favorece ou dificulta a retenção de conhecimento, a gestão de emoções, de relacionamento. Você pega, por exemplo, um bebê, até os 2 anos, dificilmente ele consegue interagir com outras pessoas ou com outras crianças. Se você colocar vários bebês de 1 ano, 1 ano e meio numa sala, muito pouco provável que eles vão interagir entre eles vão ficar brincando sozinhos, porque eles ainda não têm desenvolvido ainda uma capacidade de interação social com outros bebês. Agora, se você coloca um bebê de 2 anos e meio, 3 anos, ele muito provavelmente vai ser mais capaz de compartilhar brinquedos e também de brigar, né? Tem essa questão territorialista de brigar e querer disputar os brinquedos, mas eles já interagem mais entre eles também. A interação social ela é muito maior a partir dos 2 anos de idade. Muito bem, Sândalo, e você está falando da questão do desenvolvimento do cérebro, eu falei muito da questão da primeira infância, que é o período crítico, o período fundamental, crucial para esse desenvolvimento, mas a gente sabe, dentro dos estudos da neurociência, que o cérebro ele se desenvolve até os 20 e poucos anos de idade. Então a gente tem aí esse momento crítico na primeira infância, a gente tem depois um segundo momento crítico na adolescência, a partir dos 12 anos, que é uma reestruturação de algumas funções do cérebro e que faz parte desse desenvolvimento da criança, faz parte do desenvolvimento desse ser humano, né? Você ter aí algumas crises, principalmente, né, quem é pai de adolescente sabe como é difícil ser assertivo muitas vezes e como é complicado a gente manter essa relação positiva com os nossos filhos adolescentes. No entanto, faz parte do desenvolvimento biológico deles, é natural que assim seja e é bom que assim seja, porque é o cérebro dele, é o organismo dele falando para ele que ele tem que buscar se cuidar sozinho, ele tem que buscar autonomia, ele tem que buscar grupos com que ele se identifique, que ele possa fazer as coisas que ele gosta de fazer e que ele vá para a vida, né? A gente tem que ter esse desprendimento, esse desapego também com os nossos filhos adolescentes para deixar que eles vão, que eles experimentem a vida, para que eles possam fazer, às vezes, né, que eles vivam riscos também, se arrisquem um pouco, porque é assim que eles vão aprender também o que a vida está preparando para eles lá fora, depois que eles deixam a nossa casa. Já falei aqui dessa parte de afeto. Vamos lá. Então, só que por mais que a gente tenha conhecimento, por mais que a gente estude, por mais que a gente busque informação, por mais que a gente vá atrás de querer ser o melhor pai, a melhor mãe, a melhor professora possível, a gente vai consumindo tudo aquilo que aparece na nossa frente para a gente poder ser o melhor, fazer o melhor, proporcionar o melhor para as nossas crianças. Por mais que a gente se esforce, nós não temos garantias de que isso vai dar certo. Esse é um pouco da magia também
da existência humana. Porque não depende só daquilo que a gente está dando. Depende muito mais de como a outra pessoa recebe. E aqui eu vou dar um exemplo rápido. Uma criança com alguns meses de idade, com 6 meses de idade, de repente ela está com dor de barriga. Ela está com uma dorzinha de barriga e chora, está chorando muito, compulsivamente, porque aquilo está incomodando muito ela. A mãe vai e dá o peito para essa criança. A mãe supriu a necessidade que aquela criança estava tendo. Aquela criança estava com um incômodo na barriga e a mãe dá o peito. Ela está dando afeto, ela está dando carinho, ela está alimentando a criança, mas ela está suprindo a necessidade da criança? Não. Se ela tivesse com uma etiqueta, às vezes, da roupa, machucando, incomodando ela, também não. Então, por mais que a gente dê o nosso melhor, nem sempre a gente vai estar suprindo a necessidade que aquela criança tem, que aquela pessoa tem. E isso sim que vai fazer diferença, porque a maneira como ela vai se desenvolver, a maneira como ela vai responder às circunstâncias, como ela vai responder às situações do dia a dia, tem a ver como ela recebe as informações, como ela recebe os estímulos, e não em quais são os estímulos que são dados, ou aquilo que é ofertado para ela. Faz sentido isso para vocês? Tá fazendo sentido? Então vejam bem, quando uma necessidade, seja ela real, seja ela subjetiva, quando uma necessidade ela não é atendida da maneira como a criança gostaria que fosse, podem ser gerados o que a gente chama de traumas. Esses traumas eles acontecem de duas formas, ou quando é um acontecimento muito marcante, ele é muito intenso, ele é muito profundo, e aquele único acontecimento marca a existência daquela criança, ou então quando ele é recorrente, ele acontece várias vezes ao longo do tempo. Isso também vai gerando também esses traumas, e esses traumas fazem com que a criança crie um padrão de comportamento, um padrão de resposta em relação a essa situação específica. Então, por exemplo, uma criança que não está sendo atendida nessa primeira fase da vida dela, com 6 meses, que ela de repente estava lá com dor de barriga e a mãe deu o peito, ela vai negar, ela vai de alguma forma tentar se comunicar com a mãe para dizer que não é isso que eu quero. Se isso acontecer de forma recorrente, ela pode se sentir abandonada de alguma forma. E esse abandono vai acompanhar ela, esse sentimento de abandono vai acompanhar ela a vida inteira. Ao mesmo tempo que esse sentimento de abandono vai acompanhar ela a vida inteira como uma dor existencial, também gera recursos, porque ela vai provavelmente tentar se adaptar àquela situação e tentar se comunicar para a mãe dela que ela não está sentindo aquilo, que aquilo não está atendendo a necessidade dela. Então ela vai tentar de alguma forma se comunicar com a mãe dela e vai fazer com que ela também gere recursos. Então o mesmo fato, o mesmo fenômeno que causa as nossas dores mais profundas também gera os nossos recursos mais interessantes, os nossos recursos mais promissores, aquilo que a gente pode desenvolver com mais capacidade. Nessa primeira fase, por exemplo, que é a fase que uma dor é o abandono, o recurso é a comunicação, é a sensibilidade, é a conexão com outras pessoas, a empatia. São pessoas que têm extrema facilidade de articular a comunicação, de se comunicar e de se envolver com outras pessoas. Isso é muito interessante, a gente vai aprofundar isso daqui a pouquinho, um pouco mais, tá? O que é importante para ficar aqui dessa passagem é que não importa aquilo que aconteceu a gente, não importa aquilo que acontece às crianças, mas é como que as crianças respondem àquilo que acontece a elas. Não importa aquilo que nos acontece, mas é o que a gente faz com aquilo que nos acontece.
Deixa eu só acompanhar aqui, tem uma pergunta aqui da Ana Paula, que seria lidar com a frustração. Sim, também. Também a gente tem que aprender a lidar com as nossas dores, e a forma como a gente lida com as nossas dores gera recursos. Eu vou entrar agora aqui um pouco mais, eu acho que eu vou ser um pouco mais claro nessa próxima passagem. Como eu disse lá no início, eu entendo que corpo e mente eles fazem parte de um mesmo sistema. E o nosso sistema nervoso central, ele controla, ele comanda, ele processa tanto as informações que produzem os nossos pensamentos, a estrutura da nossa mente, como a nossa mente funciona, e também é o que comanda também o nosso corpo. E de certa forma molda também o nosso corpo. Essas duas dimensões, ou essas três dimensões do nosso ser, que é a nossa capacidade de pensar, sentir e agir no mundo. Ele capta os estímulos do meio ambiente, dos órgãos dos sentidos, ele processa isso por meio de emoções, de sentimentos, ligando as nossas memórias, ligando as nossas experiências, e responde isso em forma de comportamentos, em forma de estrutura física do nosso corpo, em visões que a gente tem, que a gente projeta isso para o nosso futuro. Tá bom, Sandro, mas como que meu filho funciona? Vamos lá. Ele vai funcionar de acordo com as programações que foram estabelecidas nele durante os primeiros anos de vida. Vamos lá. A criança ela se desenvolve, então, por esses padrões de comportamento, por esses padrões de resposta nos primeiros 5 ou 6 anos de vida. É mais fácil a gente conseguir identificar isso em crianças mais velhas, porque elas já passaram por essas fases, então a gente consegue identificar nelas como é o padrão. Agora, quando a gente está vivendo com elas ao longo dos primeiros anos, é interessante a gente ter esse conhecimento para entender como que a nossa resposta, como que a maneira que a gente está interagindo com essas crianças está influenciando nelas. Como é que será que elas estão captando, compreendendo, respondendo à maneira como a gente interage com elas, né? Isso vai fazer com que a gente entenda um pouco melhor como a gente pode interagir de maneira a favorecer o desenvolvimento das capacidades, dos recursos dessas crianças. No período intrauterino, a gente pode passar por um sentimento de rejeição. Tá? E isso vai fazer com que a gente desenvolva mais criatividade, mais inteligência, mais racionalidade, mais introversão, são pessoas mais introvertidas. Então, se você tem um filho que tem um corpo muito magrinho, que tem uma cabeça um pouco maior, que tem as juntas, né, os ossinhos aparecendo, você pode ter certeza que ele é uma pessoa mais introvertida, é uma pessoa que tem uma capacidade de racionalizar bem as coisas, uma pessoa muito criativa. No primeiro ano de vida, né, no período da amamentação, a gente tem ali o sentimento que pode ser gerado, normalmente nessas crianças, é o sentimento do abandono. Quando as nossas necessidades não são atendidas, quando a gente fica frustrado muitas vezes, de forma recorrente ou então de forma muito intensa. E esse sentimento, ele vai fazer com que a gente consiga desenvolver uma habilidade de comunicação, mais sensibilidade, mais empatia, um pouco mais de extroversão. Então, aquilo que a gente vai sentindo ao longo dos nossos primeiros anos vai fazendo com que a nossa mente funcione de uma determinada maneira. E a gente consegue compreender como isso se processa ao longo da vida e como é que isso impacta também na nossa forma de ser e de agir no mundo. Nos 2 anos, a gente já vai ali para o momento em que a criança está conseguindo se expressar verbalmente, ela se expressa também um pouco melhor, coordenando melhor o corpo dela, ela já caminha, ela já tem um controle corporal um pouco melhor. Então, a dor dessa fase é a dor da manipulação,
E a gente vê muito isso, por exemplo, nas questões de: olha que bonitinho, faça para o papai, mostra para a mamãe, olha, mostra o tio aqui, a criancinha, a menininha dançando, o menininho fazendo uma cambalhota ou fazendo uma palhaçada. Como a gente estimula que eles façam ou que eles falem coisas que a gente acha bonitinho. Mas como será que a criança se sente internamente quando a gente estimula essa situação? Será que eles não se sentem de alguma forma manipulados por esse adulto? Será que se eu não fizer aquilo que estão me pedindo, eles vão gostar de mim mesmo assim? Então, se a gente só dá atenção para a criança nos momentos em que ela está fazendo alguma coisa e não dá atenção para ela em outros momentos, a gente precisa ter cuidado com isso, porque a criança, ela precisa de atenção, ela se alimenta de atenção. Se a gente der atenção para ela só quando ela faz alguma coisa e não por quem ela é, ou quando ela está, às vezes, né, sem necessariamente ter que fazer algo, a gente pode conseguir fazer com que ela funcione dessa forma, que ela no futuro sinta que ela tem que fazer algo para ser reconhecida, que ela tem que fazer coisas para ser aceita. É uma maneira de funcionar. Ali por volta dos 3 anos, ou na época do desfraude, é uma época também muito sensível, né? É uma época que a criança está conseguindo ter o controle dos esfíncteres e, se não for muito bem feita essa situação, ela pode sentir a dor da humilhação. Por quê? Porque se ela fizer um xixi ou um cocô sem fralda num momento em que ela estava, às vezes, não estava conseguindo controlar muito bem ainda, e dependendo de como a gente reage, ou se então um irmão, ou se ela está em público, ela pode se retrair e vai ser uma criança que vai ficar mais retraída um pouco. Isso vai se expressar na forma como ela vai ser, na estrutura física dela, mas também vai fazer com que ela tenha uma capacidade de organização, de pensamento estratégico, de sistematização muito mais forte. Ela vai ter muito mais firmeza, persistência. Ela vai ser uma pessoa muito sensível também, mas muitas vezes ela não vai demonstrar isso. Ela vai segurar isso para ela. Ela vai ter muito cuidado para não fazer mais aquilo, para não cometer erros, porque ela ainda vai ter essa sensação, esse sentimento de que quando ela errou, ela foi humilhada, e ela não vai querer mais sentir isso na vida dela. Então são pessoas que são muito recatadas por algum lado, mas também são muito minimalistas. Elas vão fazendo tudo do jeito mais certinho possível, da maneira mais organizada possível, para garantir que não vai ter erro, que nenhum erro vai acontecer. São pessoas extremamente comprometidas. Quando assumem fazer alguma coisa, elas vão e entregam até o final também. São pessoas muito boas para a execução de trabalhos, rotineiros, que têm rotina. É uma forma muito interessante de funcionar. E aos 4, 5 anos de idade, a gente tem aquela questão da percepção que o mundo funciona em pares. Então a gente vê o papai e a mamãe, o titio e a titia, e a criança se pergunta: quem é meu par? E a tendência é que ela vá fazer par com o seu pai ou com a sua mãe, né? Do sexo oposto. A filhinha com o pai e o filhinho com a mãe, né? Que é o famoso complexo de Édipo e de Electra do Freud. E então a pessoa que nessa fase tem algum trauma, ou fica alguma relação mais complicada nessa fase, são pessoas que tendem a ser extremamente ágeis, extremamente executoras, competitivas, são carismáticas, gostam de aparecer. Então é uma forma de ser no mundo também muito particular. Claro que tudo isso que eu falei aqui para vocês agora não é única exclusivamente, né? Cada pessoa não tem só uma forma de funcionar. Normalmente esses traços de caracteres que eu citei aqui são pelo menos, as pessoas têm pelo menos 2 ou mais que são mais relevantes, mas não todos nós temos todos eles em alguma porção, porque todos nós passamos por todas as fases. Então a gente tem que saber, tentar entender qual é aquele que é o predominante, qual é o que funciona melhor, qual é aquele que tem mais presença ao longo do nosso tempo, do nosso dia, das nossas relações, como é que a gente pode funcionar melhor com cada um deles. Dá uma olhadinha no tempo, ainda dá tempo ainda de ir para as nossas dicas. Então é isso o que eu tinha para falar
para vocês sobre funcionamento da mente e neurociência. É isso. Agora vamos aqui rapidamente as dicas de como que a gente pode fazer isso no nosso dia a dia com as crianças. Vamos lá? A primeira dica: conectar e redirecionar. Isso funciona muito bem com crianças pequenas em momentos por exemplo, uma criança que acorda à noite chorando, ou uma criança que está num momento de birra, ou que está num momento de agressividade muito grande. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa primeiro se conectar a ela, para depois redirecionar ela para um outro estado emocional. Se a gente for querer dar bronca, se a gente for querer contestar, fazer alguma resistência em relação àquilo que ela está sentindo, vai ser muito mais difícil da gente conseguir lidar com essa situação. Então, a primeira dica é conexão para redirecionamento. Segunda dica: recontar histórias. Aqui é muito interessante porque as crianças elas ficam com algumas histórias na cabecinha delas, né? Principalmente quando são histórias que têm um grande envolvimento emocional. E é importante que a gente estimule isso e que a gente consiga recontar as histórias para elas de forma que ela consiga gerir melhor essa carga emocional que foi gerada nela a partir de um determinado acontecimento. Tá? Então, a segunda dica é recontar as histórias, né, com detalhes, trazer fatos novos, diferentes perspectivas, diferentes visões. Essa é uma forma muito interessante de lidar com crianças, principalmente quando aconteceu algum evento traumático que teve uma carga emocional muito grande com elas. Terceira dica aqui: vamos treinar as capacidades cerebrais dos nossos filhos e dos nossos alunos, fazendo com que eles tomem decisões de qualidade, instigue eles a tomar decisões, instigue eles a compreender as emoções deles, instigue eles a compreender o que está acontecendo no corpo, ou então a expressar também através do corpo as emoções, a energia de vida que eles têm. Autocompreensão, eles entenderem como é que eles funcionam, por que você fez aquela escolha, por que você escolheu isso e não aquilo, o que te fez sentir daquele jeito, por que você acha que você não conseguiu fazer tal coisa, o que eu posso fazer ou o que você pode fazer para que você se sinta melhor agora. São perguntas que você pode fazer para o teu filho para treinar essas capacidades cerebrais deles. Tá? Eu vou avançando aqui, gente, tá? Eu sei que faltam alguns minutinhos aqui para encerrar. Caso caia, eu vou voltar com as dicas, tá bom? Então não se preocupem que eu vou continuar aqui. Se der tempo de dar todas, deu tempo, fechou. Se não, eu volto para terminar de dar as dicas aqui. Eu acho que dá tempo, sim. Quarta dica importante aqui: movimentar o corpo. Como eu disse, corpo e mente é parte de uma mesma estrutura. Então, vamos fazer com que as nossas crianças se movimentem, se expressem, trabalhem também o corpo delas, o físico. É fundamental, até porque isso também gera dopamina, gera ocitocina, gera hormônios também, que vão fazer com que a nossa mente funcione também melhor. Essa relação entre corpo e mente ela é direta, ela é única, ela não é dual. Ela é uma coisa só. Então, através do nosso corpo, a gente pode... Obrigado, Paulo. A gente pode também influenciar positivamente também na nossa mente, na nossa maneira de funcionar e de ser. Outro ponto importante é exercitar a visão mental, mentalização. Vamos estimular isso nas nossas crianças. Imagine daqui a tanto tempo, imagine você em determinada situação, colocar a criança no lugar do outro. Esse estímulo de exercitar a visão mental é também uma forma de treinar também as capacidades cerebrais. Para finalizar, tá? Então eu vou dar aqui as 10 regras simples, que está nesse livro aqui, ó. Eu não mostrei os livros, né? Mas eu acho que eu mostrei lá no começo, Por Dentro da Cabeça do Seu Filho. Tá? Então é esse autor que traz aqui as 10 regras simples. A primeira dela é: nunca esqueça dos 3 R's. Relacionamento,
relacionamento e relacionamento, tá? Se relacione de forma intensa com seus filhos, com suas crianças. O relacionamento ele é fundamental para que a educação se processe da melhor maneira possível. Amar é fácil, gostar é difícil. Essa é a segunda regra. Todo mundo ama o seu filho. Agora, muitas vezes a gente fala, nossa, eu amo meu filho, mas eu não gosto de alguma coisa que ele faça, de alguma coisa que ele... E então é esse ponto também. Amar é fácil, gostar é difícil. Crianças são ávidas por atenção. Então dê para elas aquilo que elas precisam, né? Alimente elas. São como tubarões famintos por atenção. Se ela não tem atenção por coisas boas que ela faz ou por momentos agradáveis, ela vai encontrar forma de buscar atenção de outras formas, muitas vezes com mau comportamento. Então dê atenção para suas crianças, que elas vão ser mais calmas, elas vão ter mais tranquilidade para as coisas do dia a dia. Incentive o que é bom e ignore o que é ruim. Aí está mais uma vez, né? Reforço positivo. Estabeleça limites. Regra 5. Seja mais ou menos consistente naquilo que você faz. Ser extremamente consistente é impossível. Nós não somos perfeitos e a gente está sempre pronto, né? A gente está sempre ali. Somos humanos, podemos errar. Então, seja o máximo que possa, mais ou menos consistente na maneira como você conduz esse processo com a sua criança. Não leve desaforo para casa, tá bom? Não é legal, tá bom? Não aceite desrespeito deles de forma impassiva, tá? Isso é muito bom, é muito negativo. Planejar é preciso, tá? Então planejamento é fundamental. Todo comportamento é comunicação, fique atento aos comportamentos. E a última dica para a gente finalizar, aceite o caos. Não é verdade? Se você não aceita, aprenda a aceitá-lo, porque é parte inevitável da condição de ser pai e de ser mãe. O caos ele está presente o tempo inteiro, né? Eu estava em casa mesmo, eu vivo muito isso, né? Momentos de tranquilidade, de calmaria e momentos de caos. Faz parte do processo. Esse é o grande desafio. Então, aceitar o caos vai fazer com que a gente consiga viver, pelo menos com uma consciência mais tranquila, né? Não buscando uma perfeição que não existe. Então, vamos aceitar, segurar bem o leme, segura bem os remos e espera a turbulência passar, o mar se acalmar, porque também tem momentos de calmaria. Tá bom? Isso é o que eu tinha para falar com vocês hoje. Eu espero que eu tenha agregado um pouco mais de conhecimento, de ideias para que vocês possam conduzir a paternidade, a maternidade com um pouco mais de tranquilidade, com um pouco mais de propriedade. E eu estou aqui, vocês têm aí os meus canais, né, os meus contatos. Fica aqui para quem quiser. Muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez. É uma grande alegria estar aqui. Eu espero que a gente possa aí se ver novamente na semana que vem. Eu vou estar trazendo mais assuntos pertinentes aqui para essa fase tão importante que a gente está vivendo, que é ser pai, que é ser mãe, e que a gente precisa um pouco de ajuda também, né, para a gente poder fazer o melhor possível dentro das condições que a gente tem, tá? Um beijo grande no coração de vocês. Muito obrigado mesmo pela presença e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau aí. Tchau, tchau. Valeu, Digo. Agora fica aí, ó. Ai, o Paulinho vai me matar de novo, né, Paulinho? Mas tá aqui, ó. Tá bom? Obrigadão. Tchau, tchau para vocês. Até a próxima, até semana que vem, gente. Um grande abraço.